Boa noite, Andreuza. Como vai você? Vocês estão me ouvindo bem? Som ok. Obrigado, Sérgio. Mais alguém poderia me dar um feedback do som? Hoje está sem aquele eco da semana passada? Giane, muito obrigado. Com 2 já é o suficiente para a gente ficar mais tranquilo aqui. Já já a gente vai começar. Vocês desculpem eu ter adiado de terça para quinta, mas é que fui acometido por uma gripe na segunda-feira e vocês não iam entender nada que eu falasse na terça. Nem eu estava me entendendo, de tão zoado que eu estava com essa gripe. Então tive que adiar, não teve jeito. Karina, boa noite, aluna nossa. Som ok. Giane sem eco, muito obrigado. Bom, enquanto as pessoas estão entrando, eu sempre dou aqueles recadinhos, né? E de vez em quando vocês vão notar que eu vou olhar para a direita aqui, que eu estou com outro computador para ver só a parte do chat, tá? Enquanto que com esse aqui eu monitoro outras coisas. Quem tiver um perfil lá no Facebook, como eu sempre digo, nós temos uma página, O Poder do Enneagrama. Curta a página para participar lá da comunidade. A maioria das pessoas são tímidas, elas praticamente não postam nada, quem posta sou eu. De vez em quando aparece um comentário, mas é todo mundo muito tímido. Aliás, é o tema de hoje, né? A timidez em cada tipo de personalidade. Na semana passada, que a gente fez em 2 partes a nossa live, eu deixei uma pergunta pendente. Quem não lida bem com os elogios? Vocês lembram disso? Quem estava aqui talvez lembre. E para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? E a pergunta era, quem não lida bem com elogios? Naquela noite, o Marco Antônio Zambuja, que é nosso aluno lá no Videoaulas também, ele já lançou a resposta dele, por conta. E eu disse assim, não, eu só vou falar sobre isso na semana que vem, e vocês pensem aí, ou me mandem um e-mail, né, me dando a resposta que você acha. Muito bem, legal. Olha, se não fosse a participação do Marco Antônio Zambuja, realmente a participação de vocês foi genial, porque ninguém mandou e-mail nenhum. Ou ninguém lembrou, ninguém deu a menor bola. Então a pergunta que ficou no ar, apenas com o comentário no mesmo dia do Marco Antônio Zambuja, ele disse o seguinte, e vou repetir a pergunta, quem não lida bem com os elogios? Claro, eu estou me referindo a qual tipo de personalidade do Enneagrama que não lida bem com os elogios. E, se possível, responda por quê. Naquela noite, o Marco Antônio Zambuja ele disse o seguinte, será que essa questão dos elogios tem a ver com personalidade ou com grupos? E ele deu um exemplo dele. Por exemplo, eu sou um espírita e a grande maioria de nós não lida bem com elogios porque esse grupo, os espíritas, eles se colocam como servidores, eles não lidam bem com elogios porque eles não estão lá para serem elogiados, é isso que ele quis dizer. Nós somos aqui servidores de Deus, provavelmente, né? É o que ele está dizendo, servindo as pessoas. Na verdade, a ideia não era bem essa, era sobre a personalidade, não sobre um grupo. Qual é a personalidade que não se dá bem com elogios? Você elogia a pessoa e a pessoa fica sem jeito. Aí você diz assim, porque ela fica tímida? Eu vou citar um tipo de personalidade que não se dá bem com elogios, embora sejam 2, mas uma mais fortemente. Eu vou começar pela menos fortemente. O tipo 8. O tipo 8 não gosta muito de elogio. O tipo 8, para você que está aqui a primeira vez, no Enneagrama, esse tipo de personalidade é uma pessoa muito impositiva, muito forte, muito determinada. São os chamados líderes.
são pessoas muito duras, têm muita força, muita autoconfiança, não quer dizer que eles sejam pessoas ruins. Em desequilíbrio, ele pode passar por cima de você como um trator. Mas em equilíbrio, ele é um líder carismático, as pessoas o seguem. E ele não tem muito esse negócio de elogio, porque ele não liga muito para o que as pessoas pensam dele, tá? O tipo 8 é assim. Ele não liga muito para o que as pessoas pensam dele. Ele faz o que tem que fazer, o que ele acha que deve fazer. Então, elogio, eu não diria que ele não lida bem com elogios. Ele não os considera. E como na semana passada nós falamos sobre o orgulho, vocês lembram bem que eu ressaltei de uma certa forma essa parte. Mas quem se dá muito mal ou lida muito mal com elogios é o nosso famoso tipo 6. Para você que está aqui pela primeira vez, o nosso tipo 6 é o mais inseguro do Enneagrama. O viés mais forte da personalidade dele é a insegurança. É uma pessoa que passa a maior parte do tempo buscando a sua própria confiança, mas como ele não encontra, ele vai do lado de fora encontrar em pessoas ou em estruturas, que pode ser igrejas, pode ser organizações, empresas, partidos políticos, ou seja, alguma estrutura na qual ele agarre e diga, bom, eu pertenço a isso daqui, então eu me sinto seguro aqui. Às vezes ele busca pessoas, um líder ou uma pessoa, um companheiro, companheira ou amigos, gente que possa dar o apoio que ele necessita. E por que esse tipo 6 não lida bem com elogios? Porque ele é norteado pela dúvida, pela desconfiança. É o mais desconfiado do Enneagrama. É o cara que acha pelo no ovo. É o fulano que tem, vamos dizer assim, a maior dificuldade de estabelecer um relacionamento de confiança, transparente com alguém. Ele sempre acha que por trás de você existe alguma coisa que ele não está vendo. Um elogio para ele tem alguma coisa por trás. Se você elogia um tipo 6, ele pode a princípio achar legal, mas ele não é efusivamente receptivo a esse elogio. Ele pensa, que será que essa pessoa quer de mim que está me elogiando? Nunca me elogiou. Ou o que eu fiz de tão importante assim? Ele pode ter feito até alguma coisa, mas ele não acredita que o que ele fez foi tão importante para outra pessoa a ponto dela elogiá-la. Deve ter alguma coisa a mais, ele deve estar querendo alguma coisa a mais. Então, o nosso tipo 6 é aquele que pior lida com elogios. Ok? Muito bem. Lana Cristina, muito boa noite. Maria Carvalho, muito boa noite. Marcos Almeida, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a timidez. Na semana passada nós falamos sobre orgulho. Nós vamos ver os tipos de personalidade, como é que eles lidam com a timidez. Antes é sempre bom a gente falar um pouquinho só sobre a timidez. Essa semana, acho que foi sábado, eu coloquei no canal do YouTube um vídeo sobre a timidez. Já estava na minha mente, já tinha esse assunto para ser tratado no Enneagrama. E o vídeo que eu coloquei no meu canal sobre a timidez não tem a ver com o Enneagrama, fala sobre a timidez basicamente, não fica especulando os perfis de personalidade. Então, lá já tem assim um overview do que significa a timidez. Mas a gente pode considerar também que quando a gente fala de timidez, não existe nenhuma pessoa tímida que viva nesse mundo que não esteja sendo constantemente solicitada a superar os seus medos. Os tímidos no mundo de hoje, eles têm o tempo todo eles são o tempo todo testados. E constantemente estão se monitorando por conta dos seus medos que os tornam tímidos. É muito difícil você superar a timidez? Você vai ver lá no vídeo que você pode minimizar. Mas existe uma tendência
genética, inclusive, da gente desenvolver a timidez por conta do nosso algoritmo, da nossa equação genética. Porém, não se sabe qual é o tamanho dessa influência no desenvolvimento da nossa personalidade. Porém, você pode não ter nada nos genes sobre timidez e pode desenvolver uma personalidade tímida, pelos mais diversos motivos. Mas há um denominador comum. Você pode achar que são um monte de coisas, mas o denominador comum sempre é a interação com os outros. Os tímidos temem a interação com os outros. Um tímido, ele costuma pensar assim, puxa vida, tudo que eu gostaria de fazer é me encaixar e me sentir como as outras pessoas se sentem em grupo, umas com as outras, conversando. Nossa, como eu queria ter esse discernimento, essa desenvoltura, ser descolado. Mas eu me sinto muito inseguro. Bom, em primeiro lugar, isso vale também para os nossos tipos 6 de personalidade, que são os que têm mais receio, são os mais medrosos no Enneagrama. Eu diria que, nesse mundo, todo mundo tem doses de insegurança, não resta a menor dúvida. Sobre alguma coisa, no mínimo sobre alguma coisa, que dirá todas, né? Mas, no mínimo sobre alguma coisa. Porque, afinal de contas, sem medo, nós jamais teríamos chegado até onde nós chegamos. A nossa espécie não sobreviveria se não tivesse o medo desenvolvido dentro de si. Como é que nós iríamos escapar dos predadores lá na pré-história se não fosse pelo medo? Um dinossauro gigantesco, você não tem medo de nada e vai encarar o dinossauro. Não sobrava um. Então o medo nos ajuda a sobreviver, não resta a menor dúvida. E os tímidos, eles têm medo. Só que o medo dele, o denominador comum, é a interação. Mas existe uma boa notícia para os tímidos. Nessa introdução que eu estou fazendo, e que inclusive eu não disse no vídeo, e vou já pedindo desculpas, porque de vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui, porque minha garganta não está 100%. Os tímidos, por eles terem esses muros de proteção em relação ao resto do mundo, eles são os que mais monitoram seus próprios sentimentos. Acreditem. Se tem alguém que se autoconhece bem, sob o ponto de vista dos sentimentos, é o tímido. Aí você fala, mas qual tipo de personalidade? Qualquer tímido. Qualquer tímido. O tímido sai na frente no autoconhecimento porque, como ele está atento aos seus medos de exposição, como ele está atento aos seus medos de parecer tolo, como ele está atento aos seus medos de ser invadido, como ele está atento aos seus medos de falar em público, por exemplo, ou de levar uma conversa sobre um assunto que ele desconhece, ele conhece muito bem os seus próprios sentimentos. Ele pode não saber a razão, mas ele monitora muito bem a sua timidez, porque é justamente esse monitoramento que evita que ele se exponha, que é a proteção que a personalidade dele criou para ele. Vocês entendem? Ah, é vantagem ser tímido? Eu não vou dizer se há vantagem ou não há vantagem. No vídeo você vai ver, por exemplo, que você pode perder muitas oportunidades por conta disso, né? Porque você se cala, você tem receio de conversar com as pessoas, você quer evitar uma discussão com elas, você não quer nenhum tipo de exposição. Então, muitas coisas são prejudiciais na timidez. Mas, por outro lado, você aprende muito bem sobre seus medos e sobre as suas emoções, mesmo não sabendo a origem delas. Por isso, se você estuda o Enneagrama, estuda o seu tipo dominante de personalidade e é tímido, você sabe melhor do que qualquer outro, ou pelo menos larga na frente, sobre o autoconhecimento dos seus sentimentos. Ninguém mais está tão atento quanto os tímidos. Os orgulhosos, muitas vezes, eles são orgulhosos sem perceberem.
Os tímidos não são tímidos sem perceberem. Eles percebem a sua timidez. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga minha, muito querida, e ela disse que ela, quando sente a timidez, ela é muito branquinha e ela fica com as maçãs do rosto muito vermelhas, a orelha muito vermelha. E que é uma coisa que denuncia a sua timidez para todo mundo. Então, não é possível que isso seja imperceptível a ela, porque o seu rosto, inclusive, esquenta na hora que ela se sente tímida. Então, os tímidos percebem sim a sua timidez, diferentemente dos orgulhosos, diferentemente dos vaidosos, muitas vezes diferentemente dos apegados ou dos preguiçosos. Percebem? Muito bem. Algumas perguntinhas só para você ter uma ideia se você é tímido, eu vou fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat rapidamente. O Sérgio está dizendo, como um bom 6 que ele é, não reclamo se recebo elogios, mas não me sinto muito bem. Por que será, né, Sérgio Yamamoto? Por que será que você não se sente muito bem? Ele acha que não fez nada, não fez mais nada do que obrigação. E teve uma vez que ele pediu para o chefe dele receber um prêmio por mim. Ele pediu para o chefe dele para... Poxa vida, hein? Esse é um perfeito 6, né? E como ele diz aqui que tem asa 5, para você que está aqui pela primeira vez, no Enneagrama, os vizinhos causam muito pouca ou quase nenhuma influência no seu tipo dominante. Então ele está dizendo que o vizinho dele, que é o 5, na sua personalidade 6, esse 5 influencia ele a ponto de detestar a exposição e imagina então ser chamado de tolo. E ser chamado e todo mundo ficar olhando para você, batendo palmas, que é uma vergonha total. É mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Ele detesta se expor e na imaginação dele ele projeta sendo aplaudido e a timidez dele vai para a lua. Não gosta da exposição por conta dessa asa 5. Boa noite, Uchoa. Boa noite, Maria Luísa. Muito bem. Umas perguntinhas aqui. Não estamos falando do Enneagrama ainda. Eu anotei umas perguntinhas aqui. Como você se sente em situações que você vai conhecer novas pessoas? Como é que você se sente? Olha, vamos em tal lugar e você pergunta, onde que é? É um lugar que você nunca foi. Nossa, quem vai estar lá? Ah, vão estar lá 4 pessoas. Quem são? Ah, são pessoas que eu conheço. Tal. Eu conheço alguma? Não, nenhuma. Como é que você se sente numa situação dessa? Você tende a não ir? Outra coisa, outra situação, você está andando na rua, aí você vê um amigo seu caminhando na rua também, na calçada, vem na sua direção, no seu sentido. E aí, ele está com uma pessoa desconhecida. Então, seu amigo vem vindo, você está indo, ele vem vindo, mas só que seu amigo está com uma pessoa desconhecida. O que você faz? Você vai encontrar ele, leva um papo rapidinho, cumprimenta a outra pessoa e tal, e segue em frente? Ou você acelera o passo e só acena de longe para dar a entender que você está com pressa, que não vai parar? Ou você entra na primeira loja para não cruzar com ele porque ele está com uma pessoa amiga que você não conhece? Como você é? Outra perguntinha. Eu sei que tem muitas perguntas aqui que você fala depende, mas imagina na reincidência dessas coisas, como é que você faz? Você tende a se sentir mais confortável com algumas pessoas que você conhece perto de você ou com uma pessoa que você conhece bem? Ou prefere ficar sozinho? Como você é? Quando você vai numa festa e você é o convidado, é um convidado e, claro, e lá na festa você é um dos últimos a ir embora na festa? Ou você começa a se preparar a ir embora e vai embora quando a maioria começa a ir?
ou você é o primeiro a ir embora, um dos primeiros. Como você faz nas festas? Outra perguntinha. Imagina que você pega um avião, senta uma pessoa do seu lado e você percebe, a pessoa começa a puxar conversa. E aí o que você faz? Você leva uma conversa com ela, vai indo e tal, está disposto, sempre estaria disposto. Pega muito avião, senta a pessoa, começa a conversar, você vai lá e conversa. Ou você conversa assim, formalidades, e aí pega um livro, abre e começa a ler, demonstrando que você não quer mais conversar. Ou você já põe o cinto, decolou o avião, você reclina a poltrona e finge que está dormindo para não conversar. Como você é? Imagina que, outra perguntinha, você está lá, sei lá, domingo de Páscoa, sua família está viajando. E tem um amigo meu, um amigo seu, que a família dele é enorme e tal, eles se reúnem na Páscoa e ele sabe que a sua família está viajando, coincidentemente, foram para fora do país, você vai passar a Páscoa sozinho. E aí ele te convida. Quer passar aqui a Páscoa com a minha família? Você só conhece ele, a esposa, mas tem um monte de gente lá que você não conhece. O que você faz? Você vai, conversa, aceita o convite, vai lá, conversa com todo mundo, almoça e tal, passa o dia, ou você vai, cumprimenta todo mundo, conversa um pouco, as pessoas sentam, almoçam e tal, e aí você já se prepara para ir embora e se despede para não ficar convivendo com toda aquela turma, ou você simplesmente não aceita o convite. Como você é? Eu sei que você vai falar depende, mas presta bem atenção como você é. Se coloca numa situação e não fica imaginando determinada pessoa que é sua cara metade, seu amigo íntimo. Então, qualquer pessoa que você considere amigo, não precisa ser o melhor amigo. Como é que você se comporta? E outra coisa numa festa. Numa festa, quando você vai numa festa, você fica na sala de estar da festa, conversando com todo mundo, ou com todos os outros convidados? Ou você é daqueles que vai para a cozinha ajudar o dono e a dona da festa a servir as coisas, com as comidas, com as bebidas, ou seja, você ajuda o dono da festa? Ou então você ainda prefere ficar do lado de fora brincando com o cachorro? Na primeira oportunidade você vai lá do lado de fora e brinca com o cachorro. Ou se tiver criança, você brinca com as crianças, para não ficar lá dentro da festa. Essas perguntinhas que são perguntinhas bem superficiais, muita gente tem respostas que, se você acha que você se daria bem em qualquer uma dessas situações, você ficaria surpreso com as respostas que as pessoas dão. Como é que é você? Dá uma olhadinha no chat e nós já vamos começar com os perfis. Gente, desculpa aqui, tosse, fungada, de vez em quando puxo o ar aqui. Júlio Aquino Neto, eu me sinto super mal se não conheço ninguém em algum lugar e se vou, fico na minha e acabam me taxando de antipático ou de antissocial, Júlio. Não é assim? Eu compreendo o que você está dizendo. E a Alessia Virgínia Abreu está dizendo, sou um tipo 4 e não gosto de falar em público, com desconhecidos e prefiro ficar sozinha. Ok? Maria Luísa, já me livrei desse tipo de timidez. Não sei qual tipo que a Maria Luísa está falando aqui. Né? Mas, Maria Luísa, a maior parte, ou o denominador comum na timidez é sempre a interação com os outros. Você pode ficar tímido porque você se envergonha de si mesmo, você pode ficar tímido porque não quer parecer tolo, você pode se sentir tímido porque você se sente diminuído, porque são pessoas intelectuais, inteligentíssimas e tal, ou porque elas são ricas e você é muito pobrezinho e tal. Mas tudo isso tem a ver com interação. Você não se aproxima delas porque você tem medo delas. Inclusive, falar em público tem a ver com aproximação, porque é muita gente olhando ao mesmo tempo para você e monitorando você. E aí você fica com medo de ser julgado, avaliado pelo que os outros estão vendo.
Então há uma preocupação muito grande com a imagem. Não deixa de ser interação, porque você está com eles, né? E aqui, nossa, Andreusa aqui. Vamos ver, Andreusa. Estou curioso com o que você escreveu aqui, Andreusa. Você sendo Andreusa diz, é assim, gosta da privacidade. Gosta da privacidade, elogia não gosta muito e foge das situações embaraçantes e prefere não trocar ideias, não. Ficar sozinha quando não está bem é fundamental. Ok, típico do tipo 1, né? Ele não fica se abrindo com ninguém, não. E a Giane, eu já fui o extremo de uma pessoa tímida. Com o passar dos anos, eu me desafiei a vencer a timidez. Custe o que custasse. Hoje em dia, eu me dou o direito de analisar situações se me desafio ou me recolho. E o Adelino Martins, de fato, o tímido percebe a sua timidez. Me sinto tímido em diversas situações sociais e percebo de imediato, mas não consigo me desinibir mesmo querendo. Sinto-me inconscientemente condicionado. E o pior é que eu sou super gente boa, com o ego lá em cima. É o que eu disse, isso disse o Júlio aqui no final. É o que eu disse, né? Muitas pessoas invejosas, preguiçosas, orgulhosas, vaidosas, apegadas, preguiçosas, elas não se tocam do que fazem. Mas o tímido sabe que é tímido. Se toca da sua timidez. Por isso, com todo esse autoconhecimento, que ainda é superficial das suas emoções, ele tem uma certa vantagem quando ele quer expandir o seu autoconhecimento. Por exemplo, estudando o Enneagrama. Percebe? O Enneagrama foi feito, então, o seu curso para os tímidos? Não, absolutamente não, obviamente. Vamos começar com as personalidades. Uma coisa que é muito interessante é que, para você que está aqui pela primeira vez, o Enneagrama são 9 tipos de personalidade, 9 características fortes de personalidade que identificam um determinado tipo e são agrupados de 3 em 3. Um grupo é muito ligado ao coração, às emoções. Um grupo de 3. Outro grupo de 3 é muito ligado à mente, projeções mentais, a mente trabalhando o tempo todo, mais longe do coração. E um outro grupo é muito instintivo, de fazer as coisas, é muito físico, é muito territorial. Ou seja, ele é menos coração, menos mente e mais de fazer as coisas. O primeiro grupo dos emocionais é formado pelos tipos 2, 3 e 4. Esses 2, 3 e 4, eles constroem uma imagem muito forte. O 2 constrói uma imagem de uma pessoa legal, que ajuda todo mundo. O 3 é uma pessoa bem-sucedida, um cara de sucesso. E o 4 de uma pessoa diferente. Ele busca a sua própria identidade. É o nosso artista, o nosso romântico do Enneagrama. O nosso temperamental, a pessoa que tem os sentimentos mais aflorados. É a pessoa mais emocional do Enneagrama, esse tipo 4. E esses 2, 3 e 4, esses 3, eles têm no Enneagrama uma emoção fundamental por trás deles, que é a vergonha. Os 3 têm vergonha de quem eles são. Mas eu ajudo todo mundo, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Não estou dizendo que é consciente. A formação da personalidade criou essa forma de caminhar, ser legal, ter sucesso ou se sentir diferente, para se proteger de uma emoção que está lá atrás, que é a vergonha de quem eu sou. Por quê? Porque esse 2 tem vergonha de se sentir carente, rejeitado. Então ele ajuda todo mundo. Porque ajudando todo mundo, ele encobre esse sentimento de vergonha que ele tem de ser uma pessoa que precisa mendigar carinho. Ajudando todo mundo, ele recebe o carinho, sem pedir. O tipo 3 é um cara que tem vergonha de ser um incompetente, de ser um inútil. Então ele quer provar o tempo todo criando uma imagem de competência. O lance dele é ter sucesso, seguir os objetivos, para encobrir a vergonha de ser inútil. Lá dentro ele tem uma sensação de que ele é inútil. E ele foge disso.
O tipo 4, ele é um cara que busca a sua própria identidade, porque ele se sente diferente desde pequenininho e ele quer se entender. E quando ele olha os outros, ele fala assim, puxa vida, eu compreendo que as pessoas são felizes dessa forma, mas eu não sou feliz dessa forma, eu sou feliz de outra, só que eu não sei qual é essa outra. Eu não me acho. Já conheceu gente? Eu não me acho. E é uma pessoa transparente, as pessoas gostam dele. Porque ele não tem muito filtro, não. Ele tá bem, ele não disfarça que tá bem, e quando ele tá mal, ele também não disfarça que tá mal. Mas é uma pessoa mais exótica, uma pessoa mais com um gosto mais apurado, eles são muito ligados à estética, à arte, enfim. Então, esses três, eles têm a vergonha e criam essa imagem para se proteger desse sentimento de vergonha. Claro, atacar essa imagem pode gerar timidez. Por exemplo, o tipo 2, você diz assim, mas puxa, como é que um tipo 2, que é a pessoa que ajuda todo mundo, abre o seu coração, é caloroso, está sempre pronto para ajudar, todo mundo adora ele, porque fala, nossa, esse fulano é um santo, essa fulana é uma santa. Como uma pessoa pode se dedicar tanto aos outros? Como pode ser uma pessoa tão bondosa? Nunca me negou ajuda. Outro dia eu pedi para ela ir comigo num determinado lugar, ela não tinha tempo, mas foi. Como é que uma pessoa dessa pode ser tímida? Acontece que os tipo 2 tímidos agem de uma forma diferente. São mais enrustidos. Na aula passada, ou na live passada, eu falei que os orgulhosos tipo 2 existiam duas formas de apresentar esse orgulho. Uma que é o esfuziante. Eu sou, ajudo todo mundo e não preciso da ajuda de ninguém. Todo mundo sabe. E ele diz isso aos quatro cantos. É uma pessoa que não se esconde, se expressa sempre assim. E eu disse que havia o orgulhoso tipo 2, que fazia um papel de falso humilde. Lembra disso? É uma pessoa que não aparece, mas ela consegue conversar com todas as pessoas, ajuda todas as pessoas sem fazer alarde, mas ela sente orgulho disso. Porque quando ela está conversando com você, ela sempre acaba citando, porque eu ajudei um primo meu, não sei quanto tempo. Ela não vai lá na frente, no microfone, e diz, eu ajudei um primo meu durante 10 anos. Então, ela vai contar para você. E aí você vai fazer aquela imagem, nossa, como essa pessoa é legal. Né? Então, o tipo 2, tímido, é o falso humilde. Por quê? Porque ele morre de medo de que se ele se expor, encontrar pessoas que recusem a sua ajuda e ele se sinta rejeitado. E como ele tem medo da rejeição e medo que machuque a sua imagem, ele se inibe na exposição. Ele não se expõe. E ele fala com as pessoas individualmente, ele não é uma pessoa esfuziante, calorosamente, para todos em público, mas individualmente. Percebe? Aí surge a timidez do tipo 2. Então existem tipos 2 que são tímidos, ajudam todo mundo. Você pensa que ele faz isso de forma altruísta, porque ele não divulga lá na frente para todos ouvirem, mas ele divulga um por um. Ele gosta que todo mundo saiba, um falando para o outro. Mas ele não se expõe. Porque se ele encontrar alguém que recuse a sua ajuda e perceba nele uma certa sensação de carência, isso pode ser alardeado. As pessoas podem ficar sabendo. E ele morre de medo disso. Então ele se inibe. Faz o papel do falso humilde. Ok? O tipo 3, com a vergonha lá atrás, lembra? Faz aquela imagem de bem-sucedido, maravilhoso. Eu sou o rei dos objetivos. Ninguém é melhor que eu. Puxa, mas é um cara que quer aparecer tanto, é um cara que se veste bem. Você olha para ele, ele parece assim um artista, porque ele quer se destacar sempre das pessoas. Carro, moto, onde ele mora, a sua forma de comportar, as suas roupas e tal. Ele é um escravo da sua imagem. Mas quando ele é tímido, ele fica no bastidor.
Como é que ele fica no bastidor? Como é possível? Ele não deixa de ser muito competitivo. Muito competitivo. O que ele faz? E eu estava falando antes, imagina lá na sala de aula, você tem a turma, lá quando você é adolescente, a turma do fundão, da bagunça, etc. E aí você tem aquela turma que são os estudiosos, os nerds, né, e tal. E um tipo 3 nunca foi nerd na escola. Ele não é nerd, ele é competitivo. Aí ele olha e vê que aqueles nerds estão tirando nota alta. Nota alta. E ele não. Então, ele não quer ficar por baixo. Então, ele vai estudar muito para tirar nota alta. Melhor que os nerds. Melhor do que os estudiosos da classe, os chamados nerds. Então, mesmo ele não sentando lá na primeira fileira, como os nerds, eu não estou dizendo que se você sentou na primeira fileira você é um nerd, não estou criticando o nerd, é só para dar uma figuração no cenário aqui, tá? Então,
Ele é muito competitivo, ele não quer tirar nota baixa. Ele quer, de preferência, tirar a nota mais alta da classe. Então, ele é tímido, mas ele atinge os seus objetivos com uma demanda de esforço gigante. E no trabalho, ele tem lá um trabalho em equipe, ele tem lá um projeto, ele está trabalhando num projeto. Ele não é o líder porque ele não se expõe como líder, mas ele é um cara tímido. E ele sendo um cara tímido, ele faz o projeto melhor do que qualquer um, num prazo mais curto que qualquer outro. Porque ele sabe que ele vai ser laureado, ele vai ser elogiado. Os caras vão dizer, tá vendo? Aquele fulano ali fez o melhor projeto da companhia, mais rápido, sem ele precisar ir no palco receber um prêmio. Que é o que o tipo 3 não tímido gosta de fazer, sair na capa da revista da empresa. Então, ele é muito competitivo quando ele é tímido. Porém, ele teme a exposição pública. Mas por que será que ele faz esse tipo de coisa? O que acontece com ele? De trás dessa fachada toda tímida e dessa eficiência, dessa tranquilidade, por detrás de todo tipo 3, tem uma pessoa relativamente medrosa, tímida, envergonhada, insegura, por causa da tal da vergonha que tem lá por trás dele. E essa pessoa, esse menino, essa criança interior que ele tem lá dentro, né, vê com o mundo de uma forma muito hostil, muito ameaçadora também. Então, esse tipo 3 pequenininho, que está lá dentro, né, inseguro, com medo de ser inútil, envergonhado, tímido, eles se protegem com aquela imagem. Mas às vezes essa imagem não é tão forte quanto é o tipo 3 que vai para o palco levantar a taça. Ele continua sendo um cara que quer o sucesso, atingindo seus objetivos, sendo muito competitivo. Mas é a forma que ele descobriu de alcançar o sucesso sem se expor, porque é muito forte aquele medo que ele tem lá dentro de ser inútil, é muito forte aquela vergonha. E a sua personalidade desenvolveu um tipo 3 tímido. É raro? É raro. Mas eu conheço pelo menos. Muito competitivo. Muito competitivo. E é um tipo 3 que quer ser melhor do que todo mundo sem alardear isso. Quer que reconheçam isso. E de preferência que todo mundo fique sabendo. Tá? Vamos para o tipo 4. Acho que agora está tudo bem, né, com a nossa transmissão aqui. O nosso tipo 4 a gente tinha falado já. Ele tem lá a vergonha por trás, ele é uma pessoa que oscilam todos os seus sentimentos, as emoções para cima e para baixo, elas ficam assim, é uma tortura muitas vezes para um tipo 4, porque ele está de manhã bem, de tarde ele não está, enfim. Esses tipo 4 são pessoas exóticas, muitas vezes você olha para um grupo, outro dia eu vi uma fotografia de umas pessoas que fizeram um curso de coaching presencial, né? E lá no meio tinha uma aluna minha, tipo 4. A fotografia tinha muita gente. E eu também não sou grande coisa enxergando. Mas eu descobri minha aluna rapidinho. Por quê? Pela roupa. Ah, porque você já tinha visto aquela roupa da sua aluna? Não. A roupa mais diferente, mais exótica, vamos dizer assim, daquele grupo, me chamou a atenção. Aí quando eu dei um zoom na foto, era ela. Tipo 4 é assim, ele se destaca dessa forma. Mas não é que ele faz isso para aparecer, é porque ele se veste mesmo diferente. Ele se comporta diferente. Ele não fica alardeando as coisas. Ele é diferente mesmo. Só que ele não sabe o quanto ele é diferente, para que lado. Ele só não é igual à maioria das pessoas. Ok? E ele não gosta muito de multidão, porque ele tem medo da rejeição, inclusive, porque ele se sente diferente. E se ele se sente diferente e tem medo da rejeição, se ele sentir rejeição, ele pode se deprimir.
porque ele tem as emoções à flor da pele. Então ele evita a exposição. Muitos tipo 4 evitam a exposição. Inclusive, eles evitam relacionamentos românticos. São muito tímidos para os relacionamentos românticos a princípio. Por quê? Porque eles partem do princípio de que, primeiro, eu sou muito intenso. Muito intenso. Eu entrego. E as pessoas não compreendem isso. Elas não são como eu. Então, eles por se sentirem tão intensos, eles evitam os relacionamentos românticos. Até por conta do que já aconteceu. E uma outra coisa que acontece que é muito interessante é que, por ele não estar ligado no relacionamento romântico, porque as pessoas são muito diferentes e ele é muito intenso, então ele não quer se entregar, muitas vezes ele nem percebe um flerte. Alguém está flertando com ele, ele nem leva para esse lado, porque ele fala, ninguém me entende mesmo, eu sou muito intenso. Não deve ser isso que essa pessoa está falando para mim. Não deve ser essa a intenção. Agora, cadê a timidez? A timidez do tipo 4 é exatamente para evitar a rejeição. Então ele recua. Muitas vezes ele se deprime. E existem esses tipo 4 que são dessa forma. E como eles se apresentam? São os mais invejosos. Tem tipo 4 aí, não tem? Tem tipo 4 aí que eu sei. Os tipo 4 são muito invejosos quando estão em desequilíbrio. Porque eles olham a felicidade das pessoas e falam assim, puxa vida, eu não consigo ser feliz do jeito que eles são. Para mim tem que ser uma outra coisa, mas eu invejo o fato deles conseguirem, de alguma forma, serem felizes. E eu não sou. E quando ele olha que tudo é melhor do que ele, porque ele compara as coisas boas dos outros, as melhores coisas dos outros, com as piores dele. Olha que coisa. Sobretudo quando ele está em desequilíbrio. Então isso gera inveja. Mas não é inveja, eu quero que você se exploda, quero que um caminhão passe por cima de você. Não é isso. É uma inveja diferente, é uma inveja de que eu não consigo ser isso. Queria tanto sentir o que você está sentindo. Ele acredita, quando ele olha os outros, ele acredita que existe um jeito certo de se viver, um jeito certo de se sentir as coisas. Mas ele acaba se envergonhando porque ele não consegue achar esse jeito certo que as outras pessoas têm. Ou pelo menos o jeito certo dele. O tipo 4, ele é muito complicado, mas é muito facilmente detectável, inclusive por você, se você tem dúvida do seu tipo dominante de personalidade. E ele se tortura muito com isso aí. Essa inveja que gera essa timidez nele, pintou inveja, ele fica tímido, ele se retrai. Isso gera muita depressão nele. Ele se deprime e se isola. Então, os mais invejosos, tipos 4, são os mais tímidos. Vocês estão entendendo, gente? Meio complicado, né? Mas tipo 4 sabe do que eu estou falando. Vamos dar uma olhadinha aqui antes de olhar os mentais. Gente, tem tanta mensagem aqui que eu vou tentar achar né, o que... Espero que vocês estejam acompanhando pelo chat aí, porque... E aqui o Show está dizendo assim, eu acredito que a minha timidez é apenas em mostrar emoções ou afeto em público. Não gosto de beijos, abraços ou conversas íntimas na frente dos outros. Não sei de qual tipo são essas características. Mas aí você está falando só da timidez e o resto da personalidade, né? O Bruno, não esqueçam, gente, por essas características de timidez, nós estamos falando do tipo de personalidade, a gente sabe qual é o viés principal dele. Ele pode ou não ser tímido. É difícil você, através da sua timidez, apenas pela sua timidez, chegar ao viés mais forte da sua personalidade. Porque ela não pode não ser dominante. Ok? E o Bruno está dizendo, ser tímido é temer. Esse é o meu time. Muitas vezes passo por antipático também por conta disso. Interação, é sempre interação, não é?
José Gonçalves, já fiquei dentro do personagem, ou eu ficava bêbado hoje, ou não bebo. Peraí, já fiquei dentro do personagem, ou ficava bêbado hoje, não bebo, não entendi, José Gonçalves. E o Eric, não sei ao certo qual tipo sou, mas converso com estranhos, seja em filas, em banco, bem como em lugares. Não gosto muito da minha privacidade e também gosto da minha própria companhia. Ok. Se você... por isso que eu falei, viu, o Eric? O fato de você ser tímido, dificilmente você vai encontrar qual é o seu tipo de personalidade. Normalmente, a timidez não é o viés principal. É apenas um traço da personalidade. Quando a gente fala dos 9 tipos de personalidade, existe um viés principal. Você vê, nós falamos no 2, imagem de legal, pessoa legal, né? É a pessoa que ajuda todo mundo. O 3, conquistar objetivos, ser bem-sucedido. 4, temperamental, romântico, oscila nas suas emoções e tal. Isso é o mais forte. E eles podem ser tímidos. Percebe? Não é o contrário. É difícil você pegar a timidez e chegar no seu perfil dominante de personalidade. Exceto se você for o próximo que eu estava falando, que eu vou falar aqui, que é o 5. Você vai entender quando eu falar do 5. Aí talvez você chegue. A Maria Luísa, falar em público é certeza que ela tem timidez. Em um grupo fechado me travo total. Fora disso é que consegui me livrar da timidez. Legal. O Eric está dizendo também, muito interessante, eu ouvi pessoas me dizendo, por que todo mundo gosta de você? Costumo responder dizendo, é que é o meu jeito, sou sincero, porém procuro ser educado. Ok. Aí começou os travamentos todos aqui. Eu acho que eu consegui recuperar, que era a parte do 3. Aqui a Ana Saula, nossa querida aluna lá. Dalton, não sou 6, mas acho que o YouTube pode estar querendo te vender algum produto para você não travar. Ok, Ana Saula. Voltou agora tudo normal. Maria Luísa, infelizmente precisa sair. Um abraço, Maria Luísa. Voltamos aqui. E o Wanderson está dizendo também que não pode ficar. Mais um que está indo embora. Não tem problema, isso aqui fica salvo lá. E a gente sempre tenta fazer uma live curta e não consegue, é impressionante. E o Wanderson está dizendo, ensina com clareza e com muita simplicidade. Muito obrigado. E a Jenny está dizendo que eu descrevi o pai dela. Não sei se foi o 2, o 3 ou o 4. O pai dela é o 4. Totalmente em desequilíbrio, com isolamento e depressivo. E o Adelino, até agora, me identifico com o tipo 9. Estou ansioso para chegar nessa parte. Mas muitas vezes o mediador que habita em mim não é exposto devido à timidez. Bingo, você vai ver. Vamos falar dos mentais agora. Os nossos queridos mentais são 5, 6 e o 7. Tudo acontece na cabeça deles. É tudo projeção mental. São os mais ansiosos do Enneagrama. O tipo 5 é um tipo mais recluso, muito estudioso. Não é para ser o melhor do que os outros, competitivo, como é o 3 tímido. O tipo 5 gosta do isolamento mesmo. Ele não sabe lidar com emoções, ele é antissocial. Ele morre de medo que as pessoas suguem a sua energia. As demandas das pessoas são muito complicadas para ele. Ele não sabe lidar com a emoção. Tudo é dentro da mente dele. Para ele, o mundo é ameaçador. Esse tipo 5, ele é muito apegado às coisas dele, ao mundinho dele. Então, há uma dificuldade enorme desse tipo 5 em interagir com as pessoas, porque as pessoas metem medo ao tipo 5. Prefere ficar sozinho. Ele é o mais tímido do Enneagrama. Confirmando para alguém aqui, que eu não me lembro, acho que é o Wanderson, que gosta de ficar consigo mesmo. Há uma coisa muito interessante que a gente precisa sempre deixar registrado. A diferença entre ser introvertido e extrovertido. O tipo 5 é um cara introvertido. Agora, o introvertido, ele não gosta de ser introvertido? Não, o tipo 5 gosta. O tipo 5 é uma pessoa que se dá bem consigo mesma, fica sozinha. E ele não está sofrendo com isso. Vai chegar um momento que ele vai precisar de interação. Aí, ele vai sentir toda essa dificuldade de interagir com os outros. Mas, esse tipo 5,
Ele é um cara que não lhe faz mal ficar sozinho. Tem gente que fica desesperada se não tiver companhia, né? Então, esse tipo 5, ele é o mais tímido justamente porque uma das coisas que pegam mais nele é parecer tolo para os outros. Então ele estuda, estuda, estuda. Eu vou num determinado lugar, vai ter mais gente. Sobre aquele assunto que vai ser conversado lá, ele estuda, estuda, estuda para não parecer tolo. Estou exagerando aqui, claro. Porque aí pega a timidez do tipo 5. Então, o tipo 5, ele não é recluso porque ele é tímido. Ele é introvertido. Mas existem tipos 5 que, além de serem tipo 5, são introvertidos e ainda são tímidos. Complicado. Porque existem tipos 5 que são introvertidos e gostam, têm anseios em interagir com as pessoas. Ele só não sabe o que fazer. Então ele até vai na festa, lembra? Mas ele vai brincar com o cachorro. Porque ali ninguém vai colocar ele numa saia curta, saia justa, né? Como se diz. Percebe? Não confundir as coisas, hein? Introversão com solidão, ou seja, você se sente mal por estar sozinho. O tipo 5 não costuma se sentir solitário. Quando ele se sente, aí ele fala, bom, agora chegou a hora de fazer alguma coisa. E ele tenta. Nem sempre ele acerta. Então ele vai, muitas vezes ele volta e fala, nossa, preciso me preparar melhor, estou melhor aqui sozinho. Ok? Ele morre de medo da exposição, do mundo, das pessoas assediando-o. Ele sente que a sua energia é drenada pelas pessoas, acredite. Agora vamos falar aqui do nosso tipo 6. O tipo 6 a gente falou também, inclusive, no começo. A gente falou também na semana passada e explicou que existem dois tipos 6, né, inseguros. Um que a gente chama de fóbico, que é aquele que se submete às coisas, aquele que fica quietinho, cumpre as regras para não dar confusão com ninguém, ninguém está me vendo aqui, ele não chama atenção para ninguém. Por quê? Porque ele morre de medo de ser alvo da maldade das pessoas. Se as pessoas descobrirem o quanto ele é inseguro, ele vai sofrer na mão delas, ele vai ser manipulado, as pessoas vão maltratá-lo. É mais ou menos isso. Então, o tipo 6, fóbico, que é esse tipo 6 bem colhido, é o que tem uma tendência de ser tímido também. Ah, todo tipo 6 é tímido? Não. Se ele tiver uma tendência a ser tímido, o tipo 6 se torna um tipo 6 fóbico, como a gente chama. Ele morre de medo de ser rejeitado e morre de medo de ser maltratado pelos outros. E por isso ele se recolhe, fica quietinho, é tímido, não quer se expor. Todo tipo 6 fóbico que é quietinho é tímido? Não. Não necessariamente. Mas um tipo 6 tímido tende a ser fóbico. O tipo 6 contrafóbico dificilmente é tímido, porque ele desafia. Ele tenta desafiar porque ele quer buscar confiança em você. Ele te desafia. Me prova que você é de confiança. Então ele te desafia. Ele não fica encolhidinho, quietinho. Ele não fica tímido diante de você. Ele quer confiar em você porque aí ele achou alguém onde ele pode se agarrar, onde ele pode se sentir inseguro. Percebe? Vamos falar do tipo 7, que é outro mental. E todas essas coisas aí, no 5, nossa, como é o mundo lá fora, as pessoas, como é que elas são. É tudo projeção na cabeça dele. Ele fica tentando antecipar o futuro. Ou prever o futuro. Não gosta de surpresas. O tipo 6 é a mesma coisa. O cara fica o tempo todo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se acontecer aquilo outro. Muito inseguro, tem dúvida de tudo, é tudo na cabeça. Os medos dele acontecem tudo na cabeça, não é nem por experiência anterior. Pinta uma novidade na frente deles, eles
Nossa, e agora? O que eu faço? E se for isso, se for aquilo, aquilo outro? Ele nem experimentou, não tem histórico de nada. Nunca ouviu falar nada, mas ele já começa a olhar o que pode dar errado. E é tudo na cabeça. E o tipo 7 também. Para você que está aqui pela primeira vez, é a nossa pessoa, é aquele rei da festa, sabe? Uma festa sem ele. Um cara gentil, um cara que conta piada, astral para cima, otimista. Ninguém rejeita esse cara. Todo mundo gosta de tê-lo no grupo. Ah, vamos em tal lugar? Ah, convida o tipo 7. Ah, tem um lugar assim, assado novo e tal. Convida o tipo 7. Ah, eu vou numa festa e tal, não sei o que. Vocês convidaram o tipo 7? Senão eu não vou. É um cara assim. E ele contagia as pessoas, porque ele é muito piadista, muito otimista e tal. As pessoas gostam muito dele. Puxa, existe tipo 7 tímido? Raramente. Raramente um tipo 7 é tímido. Porque ele se alimenta da interação com os outros. A cabeça dele não para. E ele não quer ficar sozinho. Ele fica sozinho só quando ele vai fazer alguma coisa diferente, para experimentar. Como eu sempre cito, pular de paraquedas. Aí ele vai lá naquele campo de aviação sozinho, não precisa de companhia para isso aí. O lance dele é antecipar as emoções daquele experimento de saltar de paraquedas. Ele vai sozinho. Mas ficar em casa lendo um livro, nem pensar. Então ele procura as outras pessoas, ele interage com as outras pessoas. Inclusive, ele sente orgulho, que nem eu falei a semana passada, de que as pessoas o convidem para participar das festas, das conversas, dos jantares e tal. Ele se sente muito orgulhoso porque ele percebe que as pessoas o querem, não o rejeitam, né? Então, eu diria, na pior das hipóteses, de uma forma bem rara, eu diria que se aparecer um risquinho, por menor que seja nesse tipo 7 de timidez, é quando ele está num grupo e que normalmente ele monopoliza as coisas, as conversas, e as pessoas prestam atenção porque sempre sai uma piada, ele conta uma história, ele é um excelente contador de histórias e tal, são muito engraçadas e tal. Se ele perceber que as pessoas estão dispersando, que ele não está agradando, aí pinta um risquinho de timidez. Mas como ele não gosta de se sentir mal, aquilo nem entra na corrente sanguínea. Ele pede licença e vai para outro grupo. Lá eu agrado mais. Ele não fica lá insistindo. Então, o máximo de inibição que esse tipo 7 pode ter é ele perceber que ele não está agradando num grupo. Mas aí ele vira as costas e vai embora para outro grupo. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha no chat e aí a gente fala do 891. Estamos aqui, 22h08. Acho que a gente vai conseguir fazer uma mais curta, né? Minha garganta está... Eu estou mais ou menos que nem o YouTube e a internet hoje, hein? Intermitentemente falhando. Aqui diz... A Jane diz... Não, o Adelino diz... Até agora me identifiquei com 9, eu já tinha lido isso daqui. E o Júlio está dizendo assim, eu sou tímido e com percepções aguçadas, perfeccionistas, meio cético, tipo São Tomé, bom senso, acima de tudo conciliador. E é muito difícil administrar isso. Entendi. Eu percebo. Você é o que falou agora há pouco sobre o tipo 9, né? E a Giane está dizendo, Dalton, tu poderia dar umas dicas para cada tipo lidar com a sua timidez, né? Hoje já não dá mais. Viu, Giane? E lidar com a timidez, eu sugiro que você assista esse meu vídeo aí que tem no canal no YouTube, esse último vídeo. Lá eu cito, dou um link de um outro vídeo que tem o título de Como Amenizar a Timidez. Que são exercícios para você tentar amenizar a timidez. Que basicamente é sobre interação. Então, Jane, vai nesse último vídeo meu, o mais recente vídeo meu sobre timidez. Na descrição do vídeo tem um outro link de um outro vídeo mais antigo que diz como amenizar a timidez. Ali tem umas dicas. E o Dirceu está dizendo, a timidez é como uma depressão crônica. As pessoas convivem com ela durante toda a vida e às vezes não têm nem consciência de que ela ocorre.
Olha, acho difícil de ser as pessoas não saberem quando são tímidas, porque elas constroem verdadeiros muros de proteção para elas. Os tímidos dificilmente são como outras pessoas, como eu disse, os orgulhosos, vaidosos e tal, que muitas vezes não percebem o que estão fazendo. Os tímidos percebem a sua timidez, porque a dificuldade deles é interagir. Eles têm medo de interagir, medo de falar com aquele cara, medo de reclamar daquele fulano que fez a obra para você e se arrumar alguma confusão, medo de procurar emprego ou da entrevista. E se o cara me perguntar um negócio que eu não sei, tudo isso aí são medos que geram timidez. Estão por trás da timidez, né? Então a pessoa se apresenta como uma forma tímida e não é uma depressão crônica, é um medo crônico de interação. É sempre interação. Tem a ver com os outros. Entende, o Dirceu? Tá? Recomendo que você assista esse vídeo que eu estou falando sobre a timidez, que é o mais recente vídeo que tem no meu canal, tá? É curtinho, deve ter uns, sei lá, nem 10 minutos, eu acho. A Jenny está dizendo, só queria acrescentar mais alguma coisa mesmo. Ah, então. Sugiro que você veja. Aí, se faltou alguma coisa, você pode me dizer, tá? E a Jenny está dizendo, ah, mas eu já assisti, eu e a minha filha. Você, sua filha, você ainda está pedindo mais, Jenny. Você não está querendo fazer nada, está querendo comprar um remédio pronto. É isso, Jenny? Eu sei que não. José Gonçalves, professor, eu estava tentando dizer que nas festinhas eu entrava no personagem, hoje eu não bebo. Mas antes ficava bêbado. Era assim que eu lidava com a situação. Ah, interessante, né? Ele disse que ele lidava com a sua timidez ficando bêbado, porque aí o seu lobo frontal não conseguia frear as coisas, né? Então ele ficava exposto. Entendi. Aliás, tem gente que para vencer a timidez faz outras coisas mais perigosas ainda, viu, Zé Gonçalves? Esses vídeos que eu tô falando aí, eu acho que eu cito neles. Vamos falar do tipo 891 aqui, gente. Esses 891, eles são os caras que são instintivos, são mais físicos. Tem mais a ver com o físico. Eles são pessoas que fazem mais do que pensam e sentem. Ah, mas eles não pensam e não sentem? Não, claro. Eles pensam e sentem também. Mas eles são mais de fazer as coisas. Sabe lá na festa, você leva um cara desses aí, numa festa, ele não conhece ninguém. Ele só conhece você. Aí você vai com ele. E aí, lá pelas 11 horas da noite, acaba a cerveja. E aí, ele, que é seu amigo, não conhece ninguém na festa, ele levanta e fala assim: escuta, quem é que encomendou as cervejas aí, que fez o cálculo errado? É um cara bem assim. São os instintivos, mas são muito diferentes. São 8, 9 e 1. Esse exemplo que eu acabei de dar é do tipo 8. O tipo 8 é o nosso impositivo, é o nosso líder. É aquele cara que não está preocupado com o que você pensa dele. Um cara forte, autoconfiante, as pessoas seguem esse cara. Um cara que tem carisma. Um cara que não liga para o que pensam dele. Olha só, como é que pode surgir um tipo 8 tímido? Ele confia tanto na sua força e no seu poder que ele não dá margem para a sua timidez. Se ele sentir qualquer timidez, ele joga a sua força em cima dele mesmo. Porque ele tem muita força interna, muita determinação. Então é muito difícil você encontrar um 8 tímido. De vez em quando, os tipo 8 que são mais serenos, e aí, para quem conhece um pouquinho do Enneagrama, influenciado pela sua asa 9, é um 8 mais sereno, mais ponderado e tal, as pessoas podem achar que ele é até um pouco tímido, porque ele não é assim barulhento como um tipo 8 tradicional, ou um 8 com asa 7. Ele é um 8 asa 9, então ele é mais ponderado e tal. As pessoas podem achar que ele é tímido, mas não é não. Lá dentro, se você apertar o botão, explode. Tá? O máximo que pode acontecer é que
Quando ele gosta de uma pessoa, e aí a pessoa o rejeita, sabe? Ah, eu gostei de uma namoradinha, eu quero namorar com uma moça ali, e a moça o rejeita. Então, eles se inibem com isso, se sentem mal. A princípio, eles recuam. Hoje, sabe o que ele faz amanhã? Ele ataca. Não ataca, vai lá e bate. Ele faz uma contraofensiva. Ele tem dentro dele uma espécie de instinto de vingança de quando ele se sente vulnerável. Então, são alguns momentos que ele se sente inibido, tímido, quando ele é rejeitado, por exemplo. Mas logo depois ele já está atacando para se vingar do que você o fez sentir. É assim que ele pensa. Tá? Dalton, você está exagerando? Sim, em tudo que eu falo aqui eu estou exagerando. Senão vocês não pegam a ideia. O grande lance é você ir vigiando você e descobrir como que você funciona. Porque tem muita coisa que eu falo aqui que acontece dentro de você. Às vezes de forma muito mais simples, às vezes de forma velada, que você nem percebe. Tá? Vamos falar do tipo 9. Antes de falar do tipo 9, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Muito importante, que eu já estava esquecendo. Por causa dessas quedas de transmissão aí e tal, da qualidade, que pelo jeito melhorou muito, e a gente está aqui, pelo que eu estou vendo, nós já tivemos um pico de 41 simultâneos, tem 167 pessoas nos acompanhando aqui, junto comigo e atrasadas. Tá? Eu queria fazer um comentário com vocês que é muito importante sobre o curso O Poder do Enagrama. Quem me acompanha sabe que eu tenho 2 cursos em videoaulas. Um grandão chamado Poder do Enagrama e um introdutório chamado Apresente-se a Si Mesmo. O curso Poder do Enagrama, temos vários alunos nossos aqui e ele é um curso que tem um preço que para muita gente não é acessível. Custa R$ 548 e você pode parcelar, acho que até 10 vezes no cartão de crédito. Muito bem. A plataforma onde fica esse curso, ela tem uma funcionalidade. A plataforma que eu quero dizer é uma empresa onde eu pago para armazenar o curso e para eles administrarem toda a parte financeira, acesso, login e tal. É uma empresa de TI. Essa empresa chama Hotmart. Essa plataforma, ela tem uma funcionalidade chamada Access Plus. O que é esse Access Plus? Eu posso te vender uma licença do curso e com essa licença você convidar mais 3 pessoas para serem alunas. Olha que legal. Então, isso você pode estender para sua família, assim como você pode fazer a famosa vaquinha, né? Pega 2, 3 amigos, se junta, um compra o curso e ele convida outros 3. Os direitos desses outros 3 alunos são idênticos ao que comprou. Vocês se tornam alunos. Eu nem vou saber quem convidou quem. Você recebe as informações lá. Eu sei que você se inscreve, você convida outros 3 fulanos, outras 3 pessoas. Elas entram e são alunas tais como você. É uma forma de expandir o curso para mais gente, para torná-lo acessível financeiramente. E para mim, quanto mais gente fizer o curso, melhor, porque o curso bom é aquele que tem mais gente falando que é bom um para o outro. Né? Então, isso vale até 30 de abril, já está valendo a partir de hoje, vai até 30 de abril. Eu nem divulguei no site ainda, nada. Estou falando aqui no YouTube, na live. Amanhã eu devo fazer um videozinho no site, acho que só semana que vem que eu vou divulgar. Válido até 30 de abril. Ou seja, você se junta com mais 3 pessoas, você vai pagar 1/4 do valor do curso. Essa que é a verdade. 1 compra e 4 usufruem. Vamos em frente. Vamos falar aqui do tipo 9. O nosso querido tipo 9, que alguém já tinha citado aqui, o nosso tipo 9 é mais comum ele ser tímido. O tipo 9, para você que está aqui pela primeira vez, é o nosso moderador, o nosso diplomata. É aquele cara que você procura para conversar. Esperando que ele dê uma opinião? Não, dificilmente ele dá opinião, porque ele não quer conflito nem confronto. Ele não quer ficar do lado de ninguém.
ele não gosta que quebrem a sua paz. Então ele não quer encrenca, ele tenta conciliar todo mundo. Dentro da sua casa, ele é um zero à esquerda para as suas coisas. Mas ele é alguém muito positivo para apaziguar tudo. Percebe como é? É assim um diplomata. Às vezes os caras vão lá numa missão de paz e tal, conseguem a paz, e aí o presidente daquele país e o presidente do outro país assinam o tratado de paz. Mas quem mediou tudo aquilo, o cara mais jogo de cintura, ouve uma parte, ouve a outra, concilia aqui, concilia ali, nem aparece. Só os presidentes assinam. Mas os diplomatas ali são os caras que fazem toda essa mediação. E eles fazem tudo isso para os outros. Dentro de casa, ele faz para os outros. Ele não faz para ele mesmo. Ele se anula com isso. Inclusive no Enneagrama ele é chamado de preguiçoso. Não porque ele não trabalha, não faz as coisas. Ele é preguiçoso porque é preguiçoso com as coisas dele. Ele procrastina tudo que é dele. E que vai estourar lá na frente, muitas vezes. Suas necessidades, seus desejos. Ele se torna nulo. A pressão fica tão grande que um dia ele explode e as pessoas pensam que ele está doente. Mas por quê? Porque ele concordou com tudo até ali. E às vezes ele concorda com todo mundo, sendo antagônicos. Fala, mas como é que você concorda com todo mundo? É, porque ele consegue ver todos os pontos de vista. Ele é um diplomata. E é muito comum no tipo 9 ser tímido. Porque ele fica lá quietinho. Ele gosta de ficar isolado. Ele gosta de ficar quieto na sua paz, na sua harmonia. Ele não é proativo. Então, aí está a sua timidez, muitas vezes. Ele só vai estar ativo, sai da sua passividade, quando o procuram. Aí você vai ver o peso da sua atividade. Mas, muitas vezes, ele é tímido. Ou seja, ele não toma iniciativa nenhuma, ele fica lá quietinho, tem dificuldade de abrir os seus próprios caminhos, sabe? Por essa timidez. Essa timidez o impede, puxa vida, eu estava querendo resolver uma questão e tal, puxa, mas aí eu vou ter que me indispor com aquele fulano. Às vezes a sua timidez se sobrepõe àquele viés de personalidade de não querer conflito nem confronto e torna ele muito mais passivo do que ele é. Então, um tipo 9, que já não quer conflito e confronto, quando ele é tímido, ele é muito mais passivo. Porque quando se refere à interação com outras pessoas, ele se anula mais ainda, vai para o lado negativo da coisa. Agora, quando o chamam, mesmo ele sendo tímido, ele faz aquele papel de mediador. Percebe? Ah, ele é um cara assim, ah, não, tem que resolver isso com aquele cara lá, deixa. Oh, deixa pra lá, deixa quieto, deixa eu aqui. É assim. Se ele for tímido, ele vai 10 vezes, ele vai ser 10 vezes mais passivo do que seria se ele não fosse. Ok? Porque é sempre passivo. Eu vi que deu uma travadinha aqui, mas nós continuamos no ar. Ok, gente? Então, alguém que tinha falado sobre o tipo 9 tem essas dificuldades todas, ele não fica tímido quando todos olham para ele com aprovação, perceba? Não é esse tipo de timidez. A timidez dele, ela acontece quando ele tem que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa com alguém, interagir com alguém. E o seu receio de bater de frente e tal, ele não quer confusão, acrescido da sua timidez, aí ele se torna muito mais passivo. Mas quando chamam, todo mundo está olhando, falar em público, ele não tem problema com esse tipo de coisa. Não é esse tipo de timidez. Quem é 9 sabe do que eu estou falando, né? Ok? E agora, por fim, o último instintivo, eu falei do 8, do 9, agora vamos ao 1. Demos a volta na figura do Enneagrama. Que estava Andreus aí falando com a gente agora há pouco. O nosso tipo 1, para você que está aqui pela primeira vez, ele é uma pessoa que não dá jeitinho em nada. Sabe quando você tem uma empresa, você contrata um tipo 1 e ele faz as coisas tudo certinho? Ele veste a camisa da empresa. Ele é um cara que faz jus ao salário que recebe.
um cara muito ético, um cara muito legal, não faz gambiarra, não enrola ninguém e tal. Você olha e fala, nossa, esse é o funcionário que eu pedi a Deus. A Deus. Deus pôs a mão aqui e me mandou essa pessoa. É maravilhoso ter um tipo 1 trabalhando para você. Porque você pode confiar plenamente, porque ele é muito ético. Ele tem as coisas todas no lugar. E ainda tem mania de perfeição. Puxa vida, o cara faz tudo certo e ainda tem mania de perfeição. Por outro lado, ele faz isso para evitar crítica. Ele morre de medo de ser criticado. Morre de medo de perder a sua integridade. Porque, por exemplo, no Brasil, todo mundo tenta dar um jeitinho nas coisas. Todo mundo pede, dá um jeito, quebra esse galho aqui para mim e tal. E ele tem orgulho de ser incorrompível. Quando ele nega, ele se sente orgulhoso. A gente falou isso na semana passada. E ele não quer ser criticado por ter dado um jeitinho. A cobrança interior dele é terrível. A cabeça dele, a vozinha que tem lá dentro, cobrando. Quando ele pensa em fazer uma coisa errada, a vozinha já, opa, o que você vai fazer? E aí ele recua. É um cara, assim, muito legal. Mas muitas vezes ele é chato para outras pessoas. Que dizem, puxa vida, cara, vambora. Segunda-feira a gente continua isso daqui, não tem pressa. Enquanto houver trabalho, ele não vai embora. Não, vamos ficar aí, gente. Vamos resolver essa parada logo, tal. Mas puxa vida, são sexta-feira, 9 da noite. Chega. Às vezes ele é viciado em trabalho e as pessoas não gostam dele. Às vezes existem duas formas de fazer. Uma suficientemente boa e outra perfeita. Ele quer que as pessoas façam a perfeita. Nada é suficientemente bom para ele. Esse desequilíbrio dele em relação à perfeição o torna muitas vezes chato. Um carrasco numa empresa ou em casa, na educação com seus filhos. E onde é que pode aparecer um tipo 1 tímido? Aparece sim, porque ele detesta críticas. Então, muitas vezes, ele não quer se expor, ele se recolhe, vê as coisas erradas e fica quieto, não fala nada. Porque se ele falar alguma coisa e amanhã ele fizer uma coisa errada, alguém vai criticá-lo. Então, um tipo 1 tímido costuma olhar as críticas, ficar com raiva das pessoas fazerem as coisas erradas, fica ressentido. Por que o mundo é assim? Mas ele não quer estar sujeito a nenhuma crítica no futuro, então ele não se expõe a criticar os outros. Então, um tipo 1 crítico, um tipo 1 evita as críticas quando ele é tímido. Até porque ele se julga imperfeito e ele teme ser criticado no futuro. A sua timidez o impede de criticar os outros e tem medo de ser criticado, que é a exposição. Quando você critica, você está se abrindo para ser criticado também. E a exposição é sujeita a críticas. E ele não quer isso com ele, quando ele é tímido, sobretudo. Então, o preço que ele paga é ficar de boca fechada, ficar ressentido vendo as pessoas fazendo as coisas erradas, poderiam fazer as coisas de forma melhor, mas ele não critica ninguém. Assim, um tipo 1 crítico age. Não criticando ninguém, ninguém vai me criticar, porque eu não me exponho. Se alguém quiser se vingar de mim por eu ter criticado, eu vou sofrer. Então, o tímido não critica. Só aqui dentro ele critica. Ok? Muito bem, gente. 22 e 29. Entre mortos e feridos, eu creio que salvamos-nos todos. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Depois das dicas que a Giane pediu aqui, o Zé Gonçalves, o Dirceu disse, entendi. A timidez pode ser, olha que interessante a pergunta do Dirceu aqui, a timidez pode ser comparada a um vício? Olha, todos os hábitos que nós temos, comportamentos automáticos que fazem parte do viés da nossa personalidade, são vícios comportamentais. Tudo que você faz repetidamente são vícios comportamentais. E, normalmente, os pensamentos repetidos geram também sentimentos. Então,
Pensamentos repetidos são vícios, são hábitos. Vou te dizer uma coisa mais importante, o Dirceu. Cada um dos 9 tipos de personalidade do Enneagrama tem uma chamada paixão emocional. Paixão. Também conhecida como vício emocional. Percebe? Então, por exemplo, o tipo 1 da nossa querida Andreusa, o vício emocional da Andreusa é a raiva. O tipo 1, quando vê as coisas erradas, quando as pessoas não fazem as coisas certas, desencadeia a raiva. É o comportamento, é o sentimento primeiro, mais forte que vem nele. É vício. Tem um vício emocional. Então, eu não diria que a timidez ela é um vício, mas o que origina a timidez são comportamentos, pensamentos ou sentimentos viciados. Percebe? Porque você viu aqui que o Enneagrama tem 9 tipos de personalidade, eles têm vieses de personalidade, cada um diferente do outro, mas a timidez ela pode ser comum a todos, de um jeito ou de outro. O que provoca a timidez são os vícios deles. O 4 tem o vício da inveja. O 9 tem o vício da preguiça com ele mesmo. São vícios emocionais. O 1 tem o vício da raiva. Por conta dessa raiva, com medo de ter crítica, se ele desenvolver timidez de tanto medo de ser criticado, olha só, é um vício por conta da raiva, por conta do medo de ser criticado. Então, tudo isso é vício. Nenhum de nós nasceu orgulhoso, apegado, nenhum de nós nasceu preguiçoso, nenhum de nós nasceu vaidoso, nenhum de nós nasceu orgulhoso, já falei, enfim, guloso. Nenhum de nós nasceu assim. Tudo isso é desenvolvido e repetido como ideias pré-fixadas que vêm do seu subconsciente para construir a sua personalidade. Quem constrói é o ego. O ego vai criando a sua personalidade e ela se torna um vício para você, que é a sua forma de comportar, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir as coisas. Além do que o ego construiu a partir da sua infância, também as suas experiências ao longo da vida vão incorporando novos itens dentro da sua personalidade. E passa a repetir, na base da proteção. A personalidade é uma proteção. Então você é uma pessoa que se repete. Eu costumo dizer, tem gente que reclama que as coisas se repetem na vida delas. E eu digo assim, na verdade as coisas não se repetem, é você que se repete. Você repete a sua visão do mundo, você repete seus comportamentos, você repete seus pensamentos, repete seus sentimentos. A timidez é um sentimento repetido. Qual é a origem disso aí? Uma parte está lá no seu gene? Sim. Outra parte está na personalidade, que é algo que foi construído e que é reproduzido repetidamente ao longo de toda a sua vida. E aqui no Enneagrama nós ficamos só no raso, porque o grande lance do Enneagrama é você descobrir o seu tipo de personalidade e aí evoluir. Para isso serve o Enneagrama, para evoluir. Aqui a gente não sai do raso. Tá? Então o Dirceu tinha falado que a timidez pode ser comparada a um vício. E o Júlio está dizendo, a timidez é uma trava do sucesso, trava a prosperidade, trava tudo. Quem tem que tentar amenizar, exercitando diariamente para que as oportunidades da vida sejam bem aproveitadas. Eu recomendo ver aquele vídeo lá que eu fiz sobre a timidez, porque inclusive, viu, Júlio, existe gente que não gosta de gente. Então, você não vai conseguir fazer com que essa pessoa se sinta bem em amenizar a timidez se ela não gosta de gente. Mas eu entendi o que você falou. Que as oportunidades, elas param mesmo, porque por trás da timidez tem aquele medo da interação. Se você não se expõe, não corre risco, não quer correr risco e tal, escolheu tudo, você trava mesmo, você para. E muitas vezes você pega alguma coisa da sua infância, um evento da sua infância, que você acaba se sentindo intimidado por aquilo, se transforma numa pessoa tímida, achando subconscientemente, na verdade inconscientemente, de que
todo mundo é igual àquilo que aconteceu lá na sua infância. Todo mundo. Pode se repetir essa mesma situação que aconteceu na minha infância com qualquer outra pessoa que está aqui. Então, eu fujo de todo mundo. Olha só, por causa de um evento lá na nossa infância. Nossa personalidade criou uma proteção para você não interagir com mais ninguém. Como você diz aí, trava tudo quando você não interage com mais ninguém. Né? E o Zé Gonçalves está dizendo aqui, tipo 4, asa 3, não entendi bem, asa 3, asa 5, tipo 4, asa 3, asa 5, me dá uma dica. Tipo 4, asa 3 ou asa 5? E você, não sei que dica que você quer, né? Exatamente, Zé Gonçalves. E a Thaís Cerqueira está dizendo, eu sou um tipo 1 cercada por tipo 9, pai, irmã, esposo. Nossa, que legal, hein? A turma que gosta de procrastinar em você. Meu Deus, eles judiam de você, né? Ou você judia de todos eles, né? E Andreusa, Andreusa, eu não esqueço que você é um tipo 1, Andreusa. Candy, não sei o que ela está falando aqui. E o Eric está dizendo, estou me enxergando nesse tipo, mas não consigo ficar quieto quando vejo erros. Ok, a Flávia está agradecendo alguma coisa que eu já nem lembro mais. E a Candy está dizendo que vai fazer tudo certinho, não cobrar é meio difícil, né? Porque você vai ficar sobrecarregado. Puxa vida, também não estou entendendo o que você está falando. Thaís Cerqueira, sendo um tipo tímida, sou assim mesmo, vejo algo errado e fico quieta. Sua mente fica perturbada. Olha que interessante aqui a Thaís, que é um tipo 1, que é tímida. A Thaís é um tipo 1 tímida. Ela não quer se expor à crítica dos outros. E por conta disso, ela não critica os outros. Vê as coisas erradas e fica quieta. Olha que interessante, né? Não conhece a Thaís Cerqueira. Tá? Tudo isso está mostrando para vocês que nós temos padrões. Por isso que o Enneagrama é fantástico. O Enneagrama mostra os nossos padrões. Você estudando o Enneagrama, descobrindo o seu padrão, vê os detalhes, as sutilezas da sua personalidade, você aprende a se conhecer. Que as pessoas pensam que se conhecem e não se conhecem. Você acha que você se conhece? Glauber Dalton, qual seria o seu tipo? Todo mundo me pergunta, mas eu nunca respondo. Não é porque eu faço mimimi. É porque se eu elogio muito o meu tipo, vão dizer que eu estou legislando em causa própria. Então eu nunca conto para ninguém, ok? Assim eu não sou suspeito para falar do meu próprio tipo. E o Dirceu está dizendo, sem querer explorar, mas já explorando, todos nós carregamos um pouco de cada tipo? Sim, é perfeitamente possível. Mais ou menos de um tipo. Imagina o arco-íris. Nós temos lá as cores básicas, né? Amarelo, vermelho, azul, verde e tal. Aí quando você pega aquelas matrizes de cores, já viu no Photoshop, para você pintar as coisas, já viu a quantidade de cores que tem lá? Tem azul marinho, azul brigadeiro, azul céu, azul piscina, azul não sei o que, tem milhares de azuis, sei lá. Sei lá, é um matiz de cores, atriz não, é matiz, um matiz de cores é gigantesco. O eneagrama da personalidade é mais ou menos assim, como se fosse 9 cores, mas cada um de nós pode ter um pouquinho, um 9 com um pedacinho de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 e 1. Tá? Os vizinhos, eles influenciam mais que qualquer outro, mas nós podemos ter sim, porque o eneagrama mostra a natureza humana, como nós somos. Então nós podemos ter um pouco de cada um dos 9. E eu costumava dizer nos introdutórios, nos cursos introdutórios, eu dizia assim, como é que você pode colocar bilhões de pessoas em 9 tipos, em 9 caixinhas de personalidade? E eu fazia sempre analogia com as oitavas musicais. Com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, só com essas notas, você compõe infinitas melodias. A mesma coisa com o Eneagrama. Com esses 9, um pouquinho de cada um dos 8, você tem infinitos indivíduos. Entendeu, Dirceu? E o Glauber está dizendo, acho que eu sou tipo 5. Ok. Gente, lembrem-se, eu tenho 2 cursos, um curso grande, um curso
introdutório. Nesse curso grande a gente tem agora o Access Plus, que eu não contei para ninguém ainda, estou contando aqui pela primeira vez. Qualquer dúvida, entra no meu site, que está aqui do meu lado, do meu lado direito, para vocês do meu lado esquerdo. E www.daltoncortucci.com tem uma área de contato. Se você precisar falar comigo, clica lá. Peço desculpas pelas os probleminhas aqui que a gente está tendo no YouTube e tal, que eu não sei o que é isso aqui. E eu já li muita gente reclamando desses novos front-ends do YouTube, mas acho que a gente terminou muito bem. Também peço desculpas pelo adiamento da terça-feira para quinta e pela minha voz que não está lá essas coisas hoje ainda. Qualquer coisa me manda uma mensagem, tem uma área de contato. Fiquem bem, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau.